Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. Agora estamos também no YouTube. Apoie-nos no apoia.se/La Mezcla Podcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Hoje, a gente tem o prazer de conversar com o professor Leonardo Marques, da Universidade Federal Fluminense, especialista em História Colonial da América Hispânica. Ele trabalha com temas relacionados, tradicionalmente com a história do tráfico transatlântico de escravos, estuda também história ambiental e, em especial, a história da mineração nas Américas, mas eu me informei, Leonardo, e sei que seu grande amor, de fato, é a aula de história da América colonial. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Miriam. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando contigo e, enfim, com o público aí do La Mescla. Eh, Te ouvi lá no História FM, que é um podcast de história super interessante. Fiquei apaixonada pelas coisas que você falou, pela forma como você abordou os assuntos, e queria que o nosso público conhecesse você um pouquinho melhor, né. Como foi a sua vida até você chegar na Universidade Federal Fluminense, até você chegar nesses assuntos de história colonial, mineração e etcétera. Que te levou a isso? Legal. Ó, eu, assim, eu vou tentar ser breve porque é uma vida aí, né? Mas eu fui, assim, sempre, quando eu era novo, adolescente, né, jovem, muito envolvido com movimentos musicais e antimusicais também, punk, hardcore, né? Então, a partir daí, muito envolvido também com alguns movimentos sociais, anarquismo, movimentos de esquerda em geral, né? Então esse foi meu impulso inicial para entrar na faculdade de história. Então eu inicialmente, foi um daqueles casos que não sabia muito bem o que fazer, fui fazer administração, rapidamente vi que não tinha absolutamente nada a ver com, né, comigo, e aí migrei para história. E assim que entrei em história, tive um grande professor, Carlos Lima, na Universidade Federal, do Paraná. Apesar de ser de Santos, fui estudar lá no Paraná, né. E foi a primeira grande paixão na história mesmo, foi as aulas de América Colonial desse professor. Então, eh, rapidamente, já no segundo ano da faculdade, já sabia o que eu gostava, o que eu queria, né, o que eu queria estudar, eram as leituras que mais me animavam mesmo, realmente, me cativaram. E aí fui seguindo, né, fiz a monografia, terminei o curso de graduação lá na Federal do Paraná, estudando, aí comecei a estudar coisas especificamente sobre história da escravidão, apesar da paixão por América colonial. Nesse momento inicial, trabalhava com a documentação do próprio Paraná, né, então eu tentava fazer um pouco história da escravidão e do pós-abolição no Paraná, mas sempre pensando em perspectivas mais amplas, né, então sempre tentando inserir, aquela história que eu estava olhando ali no contexto maior das Américas. E aí tive a oportunidade, na época, na verdade, durante a graduação, o primeiro governo Lula teve um programa muito bom, quando o Haddad era o ministro da Educação, de intercâmbio entre 3 universidades norte-americanas e 3 universidades brasileiras. E era um intercâmbio, inclusive temático, ligado à diáspora africana. Então eu passei um semestre, segundo semestre de 2005, na Universidade de Charlotte, como aluno de graduação mesmo, né. Mas para mim ali já foi um baque, assim, um momento muito importante, porque, pô, mergulhei nas bibliotecas lá com muita coisa, né. Naquela época era muito difícil, inclusive, de acessar, não tinha tanto essa livre circulação de PDFs que a gente tem hoje, né. Então mergulhei, assim, passei bastante tempo nas bibliotecas de lá, na biblioteca da Universidade de Charlotte, e me deslumbrei com a história da América colonial, né, uma bibliografia gigantesca que tinha lá. E aí essa monografia que eu fiz sobre escravidão e pós-abolição, justamente aproveitei todos esses estudos para tentar pensar em termos mais amplos, e enquanto estava lá, me inscrevi nos programas de doutorado lá.
Então, me inscrevi em 2 programas, passei nos 2, mas selecionei, na Emory, que é uma universidade particular, eh, em Atlanta, né, no sul dos Estados Unidos, mas que o programa de pós-graduação é financiado eh, pela graduação particular, né. Então eles ofereciam boas bolsas, né, eles, na verdade, financiavam a ida de gente do mundo todo. Então eu tinha, assim, era uma turma pequena, geralmente entravam 10, 12 doutorandos por ano, mas do mundo todo, né. Então eu tive essa experiência de Outras ficar lá. épocas, né. Outras Não, outros épocas que tempos. o É, presidente dos Estados Unidos não brigava, com as é. universidades por causa de Não, estrangeiros, né. Outros exatamente. E assim, eu tempos. entrei, não era nem quando eu comecei foi quando o Obama foi eleito, mas eu entrei ainda na era Bush. E não era o que é hoje, né, quer dizer, a era Bush ainda você via que era uma outra coisa, Ainda que e tempos estamos, né, o Bush era um cara e light. coisa doida, né. Esses dias apareceu pra mim um corte dele falando de história, no Instagram, e eu olhei aquilo e falei: "Porra, impressionante, né, o cara agora na época era detestável, pô, inclusive essa galera que eu circulava no meio punk, o que tinha de capa com bomba caindo em cima do Bush, essas coisas, mas olhando lá eu falei: "Porra, incrivelmente o cara era mais sensato do que a gente imaginava lá atrás, né, sempre dá pra piorar", acho que essa é a grande lição. Mas entrei, então, e mudou. Mas mudou, essa mudança das universidades, é claro, antecipa, o próprio Trump, né, assim, a própria Emory, a última vez que eu conversei com colegas de lá, eles estavam aceitando coisa de 4, 5 alunos de doutorado por ano, né. Então acho que no ano que eu entrei foi até um pouco mais, foi tipo 15 ou 16, e depois foi só minguando. Então foi diminuindo muito mesmo. Mas eu tive assim, foi uma experiência maravilhosa, né. Então quando eu entrei lá, e um dos motivos foi justamente a pessoa que me aceitou lá, que é um professor chamado David Eltis, um cara que estuda, eh, comércio de escravizados, né, ele é a grande cabeça por trás da Slave Voyages Database. Então, se você tiver interesse, né, e quem estiver ouvindo tiver curiosidade, vale a pena dar uma olhada nessa página, que é www.slavevoyages.org, que é basicamente uma compilação de todas as expedições negreiras que a gente conseguiu algum tipo de documento, né. Tem mais de 35.000, mas entre o século XVI e o século XIX, e de fato essa base de dados ela teve um peso muito grande na historiografia e para além da historiografia, então muita gente usa ela, em debates públicos mesmo, né. Quando teve o debate aqui no Brasil sobre cotas, que o professor Luiz Felipe de Alencastro participou, de uma sessão na Câmara, ele começou citando os números dessa base de dados. E vários Poxa, outros que lugares, legal. o governo de Barbados usa ela para pressionar o governo britânico por indenizações, enfim. Ela é amplamente usada para além da academia. E eu, pô, adorava, né, já achava o projeto um negócio sensacional, aí quando eu recebi o convite, falei: "Não, é aqui que eu quero estar", né. Poxa, Então eu e tive a que oportunidade de incrível, fazer o né, doutorado com ele. porque na academia o pessoal entrega a tese de doutorado e vai para a biblioteca, acabou. Total. E aquilo lá então, ali E pra mim sempre foi uma coisa. aquele É, conhecimento fica lá largado, fica lá esquecido pegando poeira numa biblioteca, o esforço, o estudo, uhum, de muita uhum. gente durante vários anos está lá, né. E que legal que você É, conseguiu é. que o seu estudo serve para coisas na vida real, né. É um projeto, assim, é um projeto coletivo, né, mas desde o começo me Claro. encantou muito por causa disso, porque eu via a concretude da coisa mesmo, né. Então, fiz o doutorado lá, e aí a minha tese de doutorado é justamente sobre a participação dos Estados Unidos no comércio de escravizados como um todo. Ou seja, então a participação dos norte-americanos também no tráfico para o Brasil, no tráfico para Cuba, né, que eles estiveram presentes, nessa história. Se você for olhar, eh, comércio de escravos para o Rio de Janeiro no século XIX, a grande maioria assim, uma parte significativa, talvez mais da metade das viagens, estão vindo em navios construídos nos Estados Unidos, né. Então os Estados Unidos, recursos norte-americanos, eles vão se tornando parte do comércio de escravizados, ainda que o país tenha abolido o tráfico, né. Então eu sempre tive muito interesse nessas, ambiguidades. Mas a minha tese de doutorado, ela ainda era longo século XIX, por assim dizer. Ela não ela era colonial, né, digamos, era fim da era colonial,
e início ali, do mundo contemporâneo. Mas aí logo que eu terminei a tese, queria voltar para o Brasil, né, apesar de ter tido uma experiência fantástica lá nos Estados Unidos. Sempre senti que era uma experiência com uma certa data de validade, porque, enfim, eu gosto disso aqui, não tem jeito, né, cresci aqui e sentia muita falta de voltar para o Brasil e de ficar no Brasil mesmo, né, com o pessoal daqui. Não quero soar muito ufanista, né, mas assim, pra mim sempre tive clareza a esse respeito, né, eu queria muito voltar para cá, e aí comecei a fazer vários concursos, né, e aí consegui passar nesse da Universidade Federal Fluminense, e aí era para professor de América Colonial, que era a minha grande paixão já, apesar da tese ser a parte final dela, era o que eu queria, né, queria ser professor de América Colonial, porque era a disciplina que desde o começo me encantou. E aí desde 2015, eu entrei em 2015 aqui, esse ano estou completando 10 anos de Federal Fluminense, agora em agosto, na verdade. Vou voltar para a sala de aula, celebrando essa marca de 10 anos. Mas aí, a partir desse momento, também foi uma fase de um pouco juntar essas diferentes paixões, né? E conectar com outros debates contemporâneos, inclusive. Então, essa coisa de história ambiental que você falou no começo, né? Era algo que eu já tinha também eh, muito forte em mim, desde a época da graduação, sempre gostei muito, né? Mas ao longo do doutorado, foi justamente o período que estourou muito desse debate contemporâneo em torno da crise ambiental da nossa época, né, essa ideia de antropoceno, tudo isso. Então, isso sempre foi uma coisa que me interessou muito e como pensar o lugar da América colonial, assim, o meu grande ponto, e aí tem sido isso que eu tenho explorado muito de diferentes formas, inclusive esse interesse por mineração está ligado a isso, é pensar um pouco como a história da América colonial tem lições importantes para esse debate contemporâneo sobre crise ambiental global, sobre a ideia de capitalismo, a relação com o colonialismo, né. Eu acho que colocar a América colonial no centro desse debate é absolutamente fundamental, porque ele aparece muitas vezes, e a gente pode não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque provavelmente isso vai voltar, ao longo da nossa conversa. Mas com frequência esse debate contemporâneo sobre crise ambiental, ele é, digamos, obcecado com a revolução industrial. Então é como se, a gente tivesse, né, uma longa história de estabilidade humana na sua relação com a natureza e com o clima e uma grande inovação tecnológica do século XIX teria colocado a gente num rumo equivocado e aí estamos sofrendo as consequências disso agora. Eu acho que é uma narrativa pobre, pobre porque ela, eh enfim, ela tem uma obsessão com a tecnologia e que acaba isolando ela da própria história, né. E aí você tem que entender isso, não estou querendo dizer que a revolução industrial não é parte do problema, digamos, não é um dos componentes fundamentais do que a gente está vivendo hoje, mas ela precisa ser inserida numa história mais longa que tem no colonialismo na América, uma das suas peças absolutamente centrais, né. Então os últimos 10 anos dando aula na UF, a minha aula e aí é claro, cada professor sempre vai dando a ênfase que interessa, mas desde que eu comecei essa sempre foi a minha o curso ele é muito voltado para esse aspecto, né, como pensar o que a América colonial pode nos ensinar sobre problemas contemporâneos. E aí é claro, não, tô puxando a crise ambiental, porque eu acho que ela acaba combinando absolutamente todos os aspectos, digamos, é um problema total, né, vai entrar raça, vai entrar tudo aí. Eh, mas eu tento fazer essa ponte de modo muito forte, e aí minha própria pesquisa foi indo um pouco nessa direção também, né, mineração, a história da mineração é um dos caminhos para se fazer também esse debate, a meu ver, e é por isso que eu Leonardo, fui Eu mergulhar a eu já fundo. vejo, assim, além dessa entrevista aqui, eu já vejo umas 4 ou 5 entrevistas contigo, você vai ser o nosso convidado fixo. Temos Que isso. muito, 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 muito assunto para falar. Eu tenho milhões de coisas que eu quero perguntar É, sobre milhões de coisas, mas hoje eu queria centrar um pouco na parte da história colonial e, claro, pode beleza. colocar os seus toques aí de meio ambiente, é muito bem-vindo, não conheço outra pessoa que pudesse falar disso, mas meu objetivo aqui é meio tá bom, a gente aprendeu história na escola, né, Uhum, mas muitas uhum. pessoas escaparam cabularam a aula, muitas pessoas ouviram os professores e ouviram errado,
E muitos Aham. professores também falaram coisas muito erradas, então eu queria estabelecer aqui algumas bases, da Uhum. história colonial, e depois você é, de verdade, de coração, muito bem-vindo para falar de Claro. 1 milhão de outros assuntos. É a Não, vamos primeira lá. vez que temos um historiador aqui. A gente já teve uma entrevista com o pessoal do podcast Tramas Coloniais, com a Raquel Sirotti. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Não sei se Hum, você já ouviu esse podcast. A Raquel Sirotti hum, está fazendo doutorado na Alemanha e ela estuda, colonialismo na África. uhum. E tem esse podcast, Tramas Coloniais, que é super interessante. Recomendo que todos os nossos ouvintes ouçam o Tramas e também ouçam a entrevista com a Raquel Sirotti, eu vou deixar também aqui na descrição. E, eu vou fazer uma das perguntas que eu fiz para ela, vou fazer para você. É difícil? Em Imagino. poucas frases. O que é Aham. colonialismo? Essa é complicada mesmo, né, porque, assim, e aí é duro, porque o historiador ele tem essa tendência mais a complicar do que facilitar as coisas, né, e eu vou complicar um pouco. Mas, de fato, assim, se for pensar em termos crus, né, o próprio conceito ele está muito ligado a esse colonialismo dos séculos 19 e 20, partilha da África, né, é um conceito que é muito ligado a isso, a própria ideia, que é muito forte nos livros didáticos brasileiros, inclusive, de uma colônia de exploração versus uma colônia de povoamento, ela vem desse momento, né, vem desses estudos que estão lançando essa ideia, de colonialismo. Mas quer dizer, é basicamente, eh, a conquista, né, a tomada de um território por uma outra por uma população, por uma outra população, né, se a gente fosse pensar em termos, bastante crus. Mas aí, é claro, as pessoas vão refinando um pouco. A própria ideia de colônia de exploração, colônia de povoamento, é uma tentativa de refinar um pouco isso para falar: "Ó, né, os colonialismos não são todos do mesmo tipo". Então você tem lá um colonialismo, por exemplo, que essa ideia de colônia de povoamento é muito ligada à história da Nova Inglaterra. Então a ideia de que você tem migrações, de famílias inteiras, né, enquanto colônia de exploração você teria, eh, migração de uma parcela pequena de uma população de homens europeus, se a gente for pensar em termos históricos, né, aí pensando especificamente nesses usos da era moderna. Uma parcela de uma população de homens europeus que conquistam aquele território, conquistam aquela população e aí exploram aquela população com diferentes mecanismos, diferentes formas de trabalho, né. Essa é uma assim, eu gosto de citar essa oposição, porque ela é muito arraigada, ela foi por muito tempo arraigada na historiografia e no ensino de história no Brasil, né, então isso era algo que se encontrava muito em livros didáticos. Hoje em dia a gente deu a volta, digamos, chegou num outro extremo, que é o de recusar por completo isso aí, né, eu acho que às vezes, exagera-se também na crítica que se faz a isso, como se fosse completamente equivocado, e eu acho que não é assim, né, ela tem muitas limitações, essa oposição entre colônia de exploração e colônia de povoamento. Uma das principais, a meu ver, é que ela trata essas experiências como coisas isoladas uma das outras, então como se a história da Nova Inglaterra, ou do norte dos Estados Unidos, essa colônia de povoamento por excelência, não tivesse ligação com a colônia de exploração, quando na verdade elas são parte de um único processo, de um mesmo processo, ou seja, essa colônia de povoamento, então esse tipo de colonialismo, por assim dizer, eh, que parece é um termo que não é tão usado no Brasil, mas que a historiografia anglo-americana vem usando muito nas últimas décadas, que é a ideia de settler colonialism, né? Seria uma espécie de colonialismo, eh, nem lembro agora como é que eles costumam traduzir, mas settler é colono, né? Então, colonialismo de colonos fica até um pouco redundante. De assentamento? De ocupação, né? Usa-se muito de ocupação também. Cujo exemplo cristalino contemporâneo é óbvio, né? É Israel, no Oriente Médio. Eh, e é claro, há um problema, às vezes, se projetar esse tipo de experiência para outras épocas, né, ou para outras situações. E aí,
por vezes, assim, observadores tendem a achatar e falar, não, então não tem nada a ver com o colonialismo, porque não é aquele colonialismo do século XIX, do século XX, um tipo de colonialismo, esse tipo de colonialismo de substituição de populações, por exemplo, né? O É, colonialismo não acabou, então? pois é, né? Chocada. Pois é, isso aí é, quer dizer, a galera tenta apreender isso, inclusive com a ideia de colonialidade, né, para falar de como as estruturas do próprio colonialismo persistem de outras formas, mas você tem as formas clássicas do colonialismo que também dão as caras, né? Quer dizer, estados coloniais hoje em dia continuam a existir, né? E, enfim, eu acho que dá para puxar de fato vários elementos que permanecem vivos aí e que a gente encontra por toda parte. Eu dei o exemplo mais óbvio, mas não se restringe a isso, né? Não se restringe a ele. A própria história dos E, Estados Unidos, perdão, só um último comentário. A própria história dos por Estados favor. Unidos no século XIX, né? Quer dizer, os Estados Unidos independente, expandindo internamente, conquistando as populações indígenas, dizimando boa parte delas, né? No sul, expandindo com escravidão africana, mas tudo isso se dando dentro do Estado liberal independente, né? Uma república, a primeira república, etc, etc. Mas que são traços é um colonialismo interno, né? É um colonialismo interno que está permitindo essa expansão do Estado norte-americano. E é claro, você tem vários exemplos de colonialismos externos também que vão se manifestando em relação com o Caribe, né? Enfim, vai longe, mas eu acho que é um conceito bastante útil. Mas um dos meus pontos centrais é sempre esse de que a América colonial, essa primeira experiência colonial, alguns falam, né, primeiro colonialismo, enfim, usam alguma forma de tentar sinalizar para o fato de que o colonialismo não começa no 19, porque com Uhum. frequência o conceito ele é muito usado a esses impérios, essa nova onda de expansão europeia de fins do 19, que resulta na partilha da África, resulta numa presença muito maior na Ásia, né? Então, de fato, ao longo da Era Moderna, você olha para a África e principalmente para boa parte da Ásia, China, Índia, eh, os europeus não conseguem, de fato, fazer o que querem, né? Eles esbarram em limites muito duros, estruturas muito arraigadas naqueles países que eles não conseguem furar. E aí, é claro, no século XIX, a Revolução Industrial é parte disso, né? Metralhadora, enfim, novas formas de armamento. Tudo isso permite uma nova relação. O erro está, a meu ver, em achar que o colonialismo é essa experiência posterior. E com frequência, de fato, se projetou de modo muito cru isso para períodos anteriores. Eu acho que não tem que ser nenhuma coisa nem outra. Perceber a diferença do que veio antes, mas essa experiência anterior da era colonial das Américas, ela já prefigura, inclusive, alguns elementos desse colonialismo dos séculos XIX e XX, né? Assim como também carrega suas diferenças. Então, eu acho que o nosso trabalho é um pouco elaborar essas relações, né? Então, observar tanto as continuidades quanto mudanças entre esse primeiro momento e o seguinte. Eh, enfim, E vamos trazer tô indo aqui longe com pro a nosso. perguntinha simples. Vamos focar aqui no nosso continente latino-americano. Boa. 12 de outubro de 1492 é a data oficial, e aí você já vai me dizer se tem algum mito aí nessa história. Desembarca Cristóvão Colombo no Novo Mundo, né? Aham. Como era o mundo no dia 11 de outubro de 1492? Pensando nos dois Pois é. lados, como estava a Europa, que Uhum. pensamentos haviam na Europa e, aqui na América, no dia anterior ao desembarque, né. Então, e essa pergunta inclui uma outra que é: o que faz alguém achar que tem o direito de chegar em outro lugar, saquear tudo e levar embora e falar: "Valeu galera, é isso aí"? Que pensamento, que tipo de pensamentos estavam circulando lá e aqui Uhum. para que Uhum. fosse possível toda essa situação? Qual era o contexto no dia anterior?
Perfeito. 1492 é a grande marca, né? O grande, enfim, uma data simbólica mesmo. É claro que concretamente são processos, né? Processos que duram séculos, alguns deles inclusive nem chegam ao fim, né? Da perspectiva, por exemplo, pensar a conquista. A gente pensar 1492 como o início da conquista da América. É, da perspectiva das populações da Ilha de Espanhola, com as quais Colombo interagiu inicialmente, né? Da perspectiva deles, de fato, foi algo assim relativamente rápido, né? O impacto das doenças, por exemplo, dizimou ali essa população 90%. Então, de fato, a gente pode pensar num evento ali, uma coisa radical. Mas se a gente pensar a conquista da América como um todo, né, em 1492 como um marco inicial, da perspectiva de várias populações, por vezes é até um processo inconcluso, né? Os Mapuche, por exemplo, nunca foram conquistados, né? Eles permanecem, estão aí até hoje, né? Quer dizer, influenciando na política chilena contemporânea. Então, o Império Espanhol acaba, né? O Império Espanhol chega ao fim na América, sem conseguir conquistar várias populações. Então, a gente tende a pensar a conquista como esse evento, pá, 1492 começou a dominação europeia. Tal. Primeiro ponto, acho que é esse, né? Não é bem assim. É um processo bem mais longo e que, em certo sentido, nunca se concluiu, né? Nunca chegou ao fim, em diferentes partes do hemisfério. Agora, o que está motivando, né, embalando? O próprio Colombo, e aqui tem um dos primeiros mitos, digamos assim, construídos em torno da figura do Colombo que a gente encontra na cultura popular, né? Aparece naquele filme do Colombo, que é com o Gerard Depardieu, um filme da década de 90, saiu na época, assim, por ocasião dos 500 anos, né, de 1492, e aí começa lá com o Gerard Depardieu, é, descascando uma laranja com o filho dele, assim, um navio saindo lá no fundo, daí ele fala pro filho dele, olha lá, presta atenção no navio. Aí o navio tá indo, ele fecha o olho, abre de novo, aí o navio tá mais longe. Fecha o olho de novo, aí quando abre, sumiu. Aí, tipo assim, por que será? Aí tá segurando a laranja, que tipo assim, a laranja é redonda, né? Então criou-se um certo mito, inclusive, de que o Colombo seria uma espécie de gênio de sua época que entendia que a Terra era redonda, enquanto os europeus atrasados pensavam ainda numa Terra plana, etc, etc e tal, que é uma das primeiras mentiras gigantescas. Inclusive o próprio Colombo morreu achando que tinha chegado na Ásia, né? Ele nunca entendeu que tinha chegado na América. E só que criou-se uma espécie de Mas Colombo. Mas não se tinha já uma ideia, eu já li de tudo por aí na vida, né, não se tinha uma ideia de que existia uma massa, algumas pessoas já tinham uma ideia de que Existiam va- existia uma massa de terra, depois de Finisterra, né, depois daquele buraco Sim, do fim sim, do não, mundo cheio existiam de algumas dragões. ideias, Existiam algumas ideias, mas o Colombo não com teve certeza. acesso a essas ideias, ele morreu, ele realmente, porque até onde eu Achava que tinha ouvi, chegado, achava ouvi que que tinha essas chegado na Ásia. expedições elas tinham: "Ó, vai lá e descobre o que que tem nessa massa de terra aí". Né. Eh, Não, até assim, onde eu entendi, eles sabiam, eles não achavam que estavam indo para a Ásia. Como é que não, o como é que é próprio Colombo isso? achava. O próprio Colombo Ou achava que Colombo estava indo para achava. a Ásia. Tá. Quem mandou Existia, claro, ele os próprios escandinavos, sabia. sim, os próprios escandinavos já tinham chegado na América, né? Os escandinavos chegam na América no século XI, salvo engano, século X, enfim, você tem Ah, as isso é expedições. real. Isso não É é real, mito, é isso real. é Não, real, não, não. oficial. É real, é real. Há dados, há evidências dessa chegada escandinava, mas que é uma chegada que tem um livro, e aí a história ambiental ajuda a entender esse negócio também, né? Tem um livro muito interessante chamado Imperialismo Ecológico, que saiu em português. É um livro clássico já, de um sujeito chamado Alfred Crosby, que você encontra facilmente, tem até uma edição de bolso da Companhia das Letras, e ele começa, um dos primeiros capítulos é justamente sobre essas expedições escandinavas para a América, né? Ele tenta entender por que que os vikings chegam aqui e não conseguem, digamos, não existe uma colonização viking,
né? Um colonialismo viking, como vai ter um colonialismo europeu após a chegada de Colombo. Aonde E aí ele aonde vai eles dizer, chegaram? Aonde eles chegaram os aproximadamente? vikings, É. no norte da América do Norte, né? Tem a Ah, bom, ilha. tá. Ah, nem Não, América não, não Latina. chegaram Não, aqui. não, Não chegaram aqui. foda-se. Mas não, não tem mesmo. Mas chegaram no hemisfério, né? E o grande lance é que o que os europeus estão trazendo com eles nesse momento é algo que os escandinavos ainda não estavam trazendo, que era doenças cultivadas na longuíssima duração do Velho Mundo, a partir da interação com animais domesticados, etc, 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 né? Então ele vai argumentar que um dos elementos fundamentais do colonialismo europeu, né, do pós-Colombo, é justamente esse impacto biológico que essas populações vão ter sobre as populações Guerra bio indígenas da América, é, e, guerra e, biológica, e de arma animais. biológica. Assim, eles não estão pensando, há até um certo debate em torno disso, né? Se eles estão pensando explicitamente nesses termos, não. O próprio Crosby argumenta que, em grande medida, não tem muita noção, mas claramente estão tirando vantagem disso, né? Então, quer dizer, está morrendo todo mundo em meio a essas guerras, e há uma combinação de doença com a violência da própria conquista, e os próprios animais que estão chegando com os europeus estão transformando também esse ambiente, né? Então, pô, é, a introdução de porcos, por exemplo, né? De porcos do Velho Mundo, que era um animal que não existia na América. Esses porcos, eles saem, boa parte deles se selvagizam, inclusive, e se alimentam muitas vezes destroem as hortas das populações indígenas, né? Quer dizer, eles começam a até destruir as bases da reprodução dessa população indígena antes mesmo de ter, às vezes, contato entre europeus e indígenas, né? Então você vê como está se criando um ambiente bastante destrutivo. Mas eu estou fugindo da sua pergunta aqui, que era em termos de ideias, né? É, em grande medida você tem uma justificativa religiosa para tudo isso, né? Imediatamente, inclusive, vem uma, digamos, não está sendo, esse colonialismo europeu ele não está se desenrolando de modo, qual é a palavra para isso? Não exatamente unificado, mas não é totalmente consensual, por assim dizer, né? Você tem um famoso debate entre Las Casas, Bartolomeu de Las Casas, e Sepúlveda, que são duas das grandes autoridades religiosas ali no século XVI, a partir da questão se os europeus têm direito sobre essas novas terras ou não, né? Na própria ilha, porque inicialmente, os 10 primeiros anos, quando Colombo chega, etc., de fato ninguém pode vir para cá, né? Então Colombo vem, Colombo tenta instaurar o mesmo tipo, por isso que você vê como ele estava com a Ásia na cabeça, né? Na Ásia e África. Ele tenta instaurar o mesmo tipo de modelo que ele aprendeu nas fortificações da África, ou seja, estabelece uma feitoria para se fazer, realizar trocas com aquelas populações, né? Como se fazia na costa da África, por exemplo, E troca e eles inclusive de já tinham escravos, e eles já ouro. tinham chegado, já tinham colonizado a Guiné Equatorial, Tinha que uma foi certa presença, mas na África sempre foi uma presença relativamente restrita, né? Você tem essas fortificações que vão sendo instauradas na costa do continente, mas é uma outra coisa. No geral, essas fortificações elas estão justamente são quase que feitorias comerciais, né? Então, inicialmente, Colombo está querendo instaurar um tipo de feitoria comercial aqui, tanto que a primeira expedição de escravizados são escravizados indígenas da América rumo à Europa, né? É Colombo traficando e ele indígenas o próprio Colombo que leva. para o Velho Mundo. Já está carregando indígenas desde a fase inicial, né? Mas ele está com um E modelo ele específico, enquanto parte da sua própria tripulação, aí sim, você tem vários espanhóis que foram formados em uma outra cultura, um outro registro, por assim dizer, que é o registro da Reconquista sobre as populações muçulmanas da Península Ibérica. E aí, esse tipo de reconquista, aí sim, é um tipo de procedimento de fato, de conquista daquelas populações
e extração de trabalho, esse tipo de coisa, né. Então esses 2 modelos, eles meio que coexistem nessa fase inicial e geram Até onde tensões dentro das próprias diga lá. Então, assim, só para dar um panorama, né, a Espanha teve uma ocupação muçulmana por 700 anos. Estamos no ano de 2025. Olha quanto tempo os portugueses estão no Brasil, né, 525 anos, e olha como o Brasil mudou desde que quando os portugueses chegaram. Bom, os, muçulmanos ocuparam a Península Ibérica por 700 anos, né, imaginem tudo que a Península Ibérica mudou, depois Uhum. dessa ao longo dessa ocupação. Nesse Acho que período, é é. importante estabelecer isso, porque talvez nem todo mundo tenha essa consciência. Uhum, uhum. E até onde eu entendo, a Reconquista estava praticamente terminada quando a Espanha teve a força e as condições para mandar as expedições para a América. É isso? Perfeito, é por aí. Eu só diria o seguinte, a Espanha, não é tão forte, digamos, é uma espécie de gigante de pés de barro, né, ela está dependendo muito, de capital italiano. Então, assim, a expansão ibérica, tanto de portugueses quanto de espanhóis, em princípios da era moderna, ela só é possível em função de uma outra mudança maior, que está se dando ali no Mediterrâneo, pensando no Mediterrâneo, não o mar, né, mas o Mediterrâneo histórico, que tem na emergência do aí eu usaria esse termo, né, capitalismo mesmo, né. Novas formas de uso do capital que estão surgindo principalmente nas cidades-estados italianas, né. E aí, acima de tudo, nesse momento, Gênova. Antes de Gênova, a gente já tinha ti tanto que tem uma expansão colonial, alguns diriam, dessas cidades-estados italiana no Oriente Médio, né, no enfim, no Mar Negro, Veneza, própria Gênova. Você tem uma competição entre essas diferentes cidades, estados, com seus capitalistas, acontecendo já na Idade Média. A tomada de Constantinopla, pelo Império Otomano, limita algo dessa expansão. Veneza tira alguma vantagem disso, porque é uma, digamos, está melhor estabelecida, e Gênova precisa olhar para o outro lado. Gênova se vê excluída nessa competição e é quando começa a investir nessas expansões ibéricas. Então, boa parte, a expedição de Colombo e todo esse empreendimento ultramarino ibérico, ele está muito relacionado a esse capital italiano. Ou seja, a gente não consegue entender ele fechado nele mesmo. Tanto que tem, e não é só italiano, não, tem capitalistas da Alemanha que estão se envolvendo. Então, posteriormente, por exemplo, você tem grandes famílias de capitalistas alemães investindo, por exemplo, na exploração de pérolas no que é a Venezuela hoje em dia, Ilha de Margarita, na Venezuela, né? É um empreendimento alemão, no interior do colonialismo espanhol, né? Então, E desde o a começo Espanha é e um a Espanha não fazia nada para expulsar esses alemães do seu a Espanha espaço não, isso colonial. era acordado. Quer dizer, a própria por Acordado. acordado, porque a própria coroa espanhola depende desse capital. Ela depende desses empréstimos de grandes capitalistas, genoveses, alemães. Você Então, quer dizer, então se eles exploram as é, pérolas aqui no território que é meu, eu vou uhum, continuar tendo grana para continuar exato. explorando esse Com território. e outros, né. A grana das pérolas, na verdade, permite é um dos elementos vários que Uhum. permite a expansão da colônia, do colonialismo. Sim, sim, com certeza, junto com mineração, com todas essas coisas, né. Mas é curioso porque a gente tende a pensar esse processo muito fechado, às vezes, no próprio mundo ibérico, quando digamos, a Europa está se beneficiando, num certo sentido, dessa expansão ibérica. Não que os ibéricos sejam apenas instrumentos do resto da Europa, né, mas você tem um contexto maior que permite tudo isso. Então, a emergência da Antuérpia, no que é a Bélgica, e que nesse momento é parte do Império Espanhol, como uma espécie de capital financeira do mundo, depende muito dessa expansão ibérica. E aí mineração, circulação de metais preciosos, as pérolas, tudo isso faz parte dessa reconfiguração e dessa emergência da Antuérpia, por exemplo, substituindo talvez não seja a palavra, mas ascendendo em relação
as capitais financeiras anteriores, como Gênova. Então, por isso que eu estou falando, desde o começo, a gente tem um capital financeiro tornando toda essa história possível. E isso é um dos componentes cruciais. Então, ao mesmo tempo, e aí essas coisas não se contradizem. A gente tem, ao mesmo tempo, um pensamento religioso, justificando isso tudo, mas que coexiste e, por vezes, se beneficia desse, dessas novas formas de se, dessas novas práticas econômicas, né? Dessas novas formas de uso do capital, etc. E aí, só para Esse, encerrar, só para fechar, diga lá. Não, é que eu não terminei a não, coisa do Las Casas e do Sepúlveda, meu né? Deus. Vai Não, eu longe. só queria Mas saber assim, qual é esse diga. pensamento religioso. É tipo, vamos Isso. levar o cristianismo para o mundo inteiro? Então, perfeito. É duro que eu me empolgo, e aí vou indo por vários caminhos. Você pode me puxar de volta para a realidade aqui. Mas o ponto que eu ia chegar ali, eu falei, ó, os 10 primeiros anos, aproximadamente, Colombo está tentando estabelecer essas feitorias, parte da sua tripulação está com essa mentalidade da época da Reconquista de tentar conquistar populações, então eles querem ter, digamos, uma população indígena deles, para eles explorarem, e isso está produzindo tensões nas próprias expedições, né, nos próprios empreendimentos ali E, do Colombo. e, E ao e o. mesmo tempo você tem uma pressão muito forte da igreja para ver o que está acontecendo ali, porque começam a chegar os relatos, né, do que está acontecendo, rebelião, estão matando os indígenas, etc, etc. E aí você tem uma reação religiosa, não necessariamente apoiando. Um dos primeiros é o Antônio de Montesinos, que até hoje tem uma estátua gigante dele na ilha de Hispaniola, República Dominicana, né? Quer dizer, o nome da República Dominicana está ligado justamente a essa atuação inicial dos dominicanos. O Da Montesinos é um ordem, dominicano, a ordem exato, isso. dominicanos, ordem católica, Isso, né? que estão pressionando muito para ver o que está acontecendo ali. Então, Montesinos é um dos primeiros que se permite que venha para cá ver o que está acontecendo. Ele vai para a Ilha de Espanhola e aí se depara com os espanhóis, de fato, instaurando como se fossem seus feudos, né? Quer dizer, conquistando essas populações indígenas, distribuindo elas entre eles, né? Entre essa meia dúzia ali de conquistadores e explorando na mineração, produção de alimentos, etc, etc e tal. E o próprio Montesinos, na ilha, tem um sermão famoso que ele faz no dia de Natal. Eu não lembro, o ano acho que talvez esteja errado aqui, eu tô com 1511 na cabeça, mas eu não tenho certeza se é. Teria que voltar aqui para as minhas notas. Mas ele, no dia de Natal, faz uma denúncia das relações que os europeus estão, da forma como o tratamento que os europeus estão dando às populações indígenas e falando, ó, nós não temos o direito de fazer isso, né? Então emerge um debate, quer dizer, não é um negócio, não existe um Não amplo consenso, consenso. digamos. Não é exatamente um consenso, mas constroem-se os mecanismos para que isso funcione. Então, Ou depois, seja, Montesinos é de, um dos primeiros. houve, houve europeus que não estavam a favor do que se estava fazendo com as populações originárias. Isso, em torno, assim, uma discussão de que direito nós temos sobre essas populações, sobre essas terras, tudo isso é objeto de amplos debates, enormes debates, mas cria-se um consenso, eventualmente, né? Então você tem, por exemplo, um sujeito chamado Francisco de Vitória, que tem um livro de 1532 que se tornou um dos... Pessoal de relações internacionais que estuda muito, inclusive, porque essa questão está emergindo, quer dizer, que direito o Império Espanhol tem sobre esses territórios que não são originalmente deles, né? Tal, 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 tal. E aí a galera acha que ele é uma espécie de precursor das relações internacionais, porque ele está falando, ó, não temos direitos sobre esses territórios. Mas, e aí que vem o pulo do gato, nós temos direito a realizar o comércio no interior desses territórios e, se formos impedidos, temos o direito de realizar a guerra, etc, etc. Vai surgindo essa ideia de guerra justa, etc. Então abre-se o subterfúgio para justificar a própria expansão imperial. E aí depois você tem, alguns anos depois, o ápice de todo esse debate, de toda essa discussão, é o debate Las Casas e Sepúlveda. Sepúlveda fazendo lobby dos espanhóis, né, assim, fazendo lobby dos conquistadores, falando, ó, temos o direito, aí ele recupera Aristóteles,
né? Aristóteles e a ideia do Aristóteles de escravo natural, como se essas populações elas fossem naturalmente eh, nascidas para ser escravizadas, a grosso modo, né? A gente tem esse direito de escravizá-los, só recupera lá o Aristóteles. E o Las Casas, de outro lado, falando, não, a escravidão indígena é errada, etc, etc. Mas é uma doideira, assim, quando você começa a ver os meandros desse debate, e aí tem um livro clássico, polêmico, alguns historiadores detestam, outros adoram. Foi adorado por muitos anos, nos últimos tempos está meio em baixa, mas eu confesso que apesar de ter alguns problemas lá, eu acho que ainda tem algumas ideias muito boas, que é a do Todorov, Tzvetan Todorov, que é um cara da literatura, e que é maravilhoso. Fez o livro Conquista da América, a questão do outro, né? E aí ele vai falar, ele pega esse debate é, Sepúlveda e Las Casas, e, pô, é maravilhoso como ele mostra ali, por exemplo, como Sepúlveda, apesar de ser o defensor da escravidão, ele tem uma sensibilidade maior à diferença do que o próprio Las Casas, que, digamos, no seu esforço cristão para defender os indígenas, transforma os próprios indígenas em cristãos naturais, quase como se fossem uma projeção do que são, do que é o europeu cristão de princípios da era moderna, eliminando a diferença. É uma doideira, né? Assim, uma dessas contradições que permeiam ali. E o próprio Las Casas, e aí é uma coisa que depois ele se arrependeu, deixou alguns escritos meio arrependidos dessa perspectiva, etc. Mas ele justificava a liberdade indígena, em determinado momento ele justificou a liberdade indígena e sugeriu que se escravizassem, se fizesse uso de africanos escravizados para tornar possível o colonialismo. O Las Casas ele não é em momento algum contra o colonialismo. Ele é contra a exploração, a escravização indígena. Mas o colonialismo pode, digamos, ele não está usando a palavra colonialismo, evidentemente, né? Mas o empreendimento imperial, ele não é contra o império, por assim dizer, na América, né? Até porque vai evangelizar, vai converter essas populações. E ele sugere em determinado momento que a dimensão econômica seja resolvida com africanos escravizados. Então você cria uma. Mas já existia previamente essa ideia de escravização de africanos? Já existia escravidão africana, né? Já, quer dizer, os europeus já estão, inclusive, em alguns casos, escravizando via guerra, mas estão acessando, estão comprando africanos escravizados antes mesmo de 1492, né? Eles já estão. Lisboa em 1550, 10% da população é negra, né? E boa parte formada por africanos escravizados. Então você já tem os ensaios, isso já tá, né? O africano Se escravizado como um estabelecendo. trabalhador, sim, já existe, está sendo estabelecido, e o Las Casas está sugerindo isso, está falando, ó, podemos usar africanos Já para que a não gente já termos que está escravizar os fazendo, indígenas. já que já estamos fazendo isso, vamos ampliar, vamos continuar, né? E é É, curioso como as ideias, elas sempre estão baseadas, as ideias novas estão sempre baseadas em ideias antigas, né? Ideias que já existem. Então, a ideia do feudalismo, vamos tentar estabelecer algo parecido com os feudos. uhum, Eh, uhum. Vamos tentar fazer algo parecido com o que a gente já faz na Ásia e na África, né? Mas quando eles encontram com os contextos daqui, com os contextos locais, essas ideias vão tendo que se adaptar, Se vão adaptar. encontrando É, limitações. é uma grande novidade, inclusive, por isso que tem esse debate enorme, né? Eles estão falando, ó, essas populações indígenas não são iguais às africanas. E aí é uma das coisas mais, assim, Mas que aspecto no ponto de vista deles, os africanos são escravizáveis e os indígenas não. O que os indígenas têm que eles não são escravizáveis e o que os africanos têm que são que são. escravizáveis do ponto de Perfeito. vista deles? Então, em grande medida, essas populações indígenas, elas são vistas por, né, não pelos, enfim, por um Sepúlveda, por exemplo, tem que escravizar mesmo, né? São inferiores e tal, 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 tal. Para Las Casas, elas são inocentes, digamos assim, são diferentes dos africanos, e aí você tem uma justificativa religiosa construída na longuíssima duração para justificar essa escravidão de africanos, né? Aí a gente volta lá para a Bíblia e a maldição de Cã, ou Ram, né? Que é uma história que tem na Bíblia em torno
Tá me escapando agora a narrativa exata. O filho. É que são vários filhos, e aí eles trocam os nomes às vezes. Não sei, você já ouviu falar da maldição de Cã ou não? Ou O maldição nome é de Han? familiar, Às vezes o escrito nome é Han familiar, também. mas eu não sei. Maldição de Cã refere-se à passagem em Gênesis 9, 20 e 27, onde Noé amaldiçoa Canaã, filho de Cã. Por isso que eu sempre confundo. O amaldiçoado é o filho de Cã, Canaã, e não Cã, porque ele viu Cã, nesse relato bíblico, que é um relato meio. Já teve muito debate porque ele é meio hermético, assim, né? O pessoal não entende muito bem. Cã aparentemente vê eh, Noé nu. Noé bebeu, tomou umas, ficou embriagado ou levemente embriagado, e Cã, nessa situação, vê ele nu, né? E quando Noé acorda sóbrio, ele fica revoltado com isso e amaldiçoa o filho de Cã, Canaã, que os europeus, e não apenas os europeus, na verdade isso antecede essa expansão europeia, né? Mas começa a se fazer uma associação entre Canaã e a população da África subsaariana. Isso aparece de modo muito claro entre os muçulmanos, já a partir ali século IX, século X, né? Fazendo essa conexão dessa população do sul da África, né, da África subsaariana, como se eles fossem descendentes diretos de Canaã. E como Noé amaldiçoou Canaã e condenou ela à escravidão, seus descendentes também estariam condenados à escravidão. E aí você encontra, no caso do Império Muçulmano, né, expansão islâmica, séculos IX, X, aquilo que a gente falou, inclusive, da ocupação da Península Ibérica, essa expansão muçulmana, ela demanda trabalho, né? Ela demanda escravizados de diferentes origens, inclusive europeus escravizados, né? O Império Carolíngio, por exemplo, é um dos grandes fornecedores de europeus escravizados para essa expansão muçulmana. Então, você tem uma demanda muito grande nessa expansão muçulmana por esses escravizados, só que ao longo do tempo, e aí isso tem muito a ver com a própria expansão do cristianismo na Europa, né? Digamos que vai se esgotando essas fontes de escravos europeus, escravizados europeus, elas vão se esgotando na Idade Média, algo em torno do ano 1000, né? Para tratar o ano 1000 como uma espécie de ponto de viragem aí, né? E tem a ver com o cristianismo e a ideia de que o cristão não deve escravizar outro cristão. Então vão se esgotando essas fontes de escravos europeus, enquanto a África subsaariana, você tem essa história antiga já, rotas antigas de comércio de escravos transsaarianas, né? Então, isso vai inclusive se intensificando, e aí vão surgindo essas justificativas ideológicas para a escravização dessas populações. E aí eles mobilizam a maldição de Cã. Isso já aparece em vários escritos de intelectuais muçulmanos. E quando os portugueses chegam, ali no comecinho da nossa conversa você tinha falado, né, dos portugueses chegando ali no norte da África. Você encontra um exemplo disso muito claro numa crônica do Zurara, ou Azurara, que é um dos cronistas que está acompanhando essa expansão portuguesa ali no século XV, né? E ele descreve, com todas as letras em um momento ali, uma troca que há ali envolvendo um escravizado africano e fala: os próprios muçulmanos justificam. Eu estou falando, eu estou modernizando um pouco, né? Mas a mensagem é essa. A mensagem é Claro, por essa. favor. Eles usam essa população da África subsaariana, ela pode ser escravizada, porque elas foram amaldiçoadas por Noé. Então eles usam a maldição de Cã como uma justificativa ideológica para essa escravização, e isso continua era moderna dentro. Você encontra isso no século XIX nos Estados Unidos. A E a maldição de galera Cã, que ela foi recorrentemente. e a galera que foi escravizada nem tá sabendo dessa maldição de Cã, né? Eles nem leram a Bíblia. Não tem, tem Se tem uma nada. expansão, Eu não tenho nada a ver depende com da. isso aí, meu. Isso é uma crença tua, velho. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Você quer me escravizar, mas isso é um problema teu. Te vira aí com as tuas crenças. Eles vão entrando em contato na era moderna, né? Porque aí, enfim, os próprios portugueses trazem, e aí né, há uma apropriação, um catolicismo africano que emerge também em Angola, enfim, em outras partes, e aí vão, né? Mas é uma ideia muito forte, e o ponto, assim, que eu queria colocar é
aquilo que eu falei do Las Casas justificar, né? Depois ele se arrependeu disso, mas essa se tornou uma equação absolutamente central para toda a história posterior do colonialismo na América, que é essa ideia de que o outro lado da liberdade indígena é a escravidão africana. Você justifica a escravização africana como um instrumento para defender a liberdade indígena. E isso aparece lá rapidamente no Las Casas, mas depois você encontra isso de modo bastante explícito no Vieira, por exemplo, né? No Padre Antônio Vieira, que está estimulando, inclusive, o tráfico de escravizados africanos para a Amazônia, para o norte. Quando ele visita o norte e vê, novamente, denunciando o tratamento que está sendo dado aos indígenas, etc., etc., ele defende, fala, ó, a coroa precisa investir no comércio de africanos para a gente conseguir defender essas populações indígenas, né? E aí ele cria as bases, inclusive, depois para a construção lá da companhia do Grão-Pará e Maranhão, que vai ser a grande introdutora de africanos escravizados ali na região da Amazônia, né? Mas você já tem Nossa. uma justificativa ideológica para isso antes. Então isso aí se torna, não que tenha acabado a escravidão indígena, né? A escravidão indígena continua em diferentes pontos, diferentes partes, subterfúgios são criados, mas há uma dimensão ideológica de fato que vira lei, né? As leis novas no Império Espanhol proíbem a escravidão indígena, etc, etc. E aí vão se criando outros esquemas. A Mita, por exemplo, de exploração indígena no Peru, ela tem lá um salário. Os caras são obrigados a ir trabalhar, né? Quer dizer, recruta-se lá 1/7 da população de determinado grupo indígena, que vai ter que ficar 1 ano trabalhando na mineração, mas dá-se lá um salário. Ou seja, se você deu lá o salário, então não é escravidão, Tá tudo né? Mas o certo. salário não dava nem para reproduzir, não, o salário não dava nem para reproduzir a vida do próprio indígena, do próprio trabalhador indígena, né? O cara tinha que levar a família dele, que ficava cultivando alimento, para conseguir o mínimo de subsistência. Mas é uma forma de trabalho coercivo extrema, né? Só que sem o nome escravidão. Aí tem um outro nome que é mita, etc, etc. É uma outra estrutura de fato. Señores. Olá pessoal, aqui é a Miriam Soares. Vamos fazer uma pequena pausa neste episódio para contar para você que agora a gente tem um programa de apoio no Apoia-se. Com a sua ajuda, eu vou conseguir melhorar nossa estrutura, investir em microfones melhores, garantir uma edição ainda mais caprichada. Afinal, como sempre dizemos, em lo puro não há futuro. E quem apoia também entra numa lista exclusiva de WhatsApp, onde a gente compartilha notícias e novidades culturais da América Latina. Quer entrar nessa mistura com a gente? Acesse apoia.se/La Mescla Podcast, mescla com Z, como você já sabe aqui no nome do nosso podcast. E vem fortalecer essa nossa mistura incrível. En lo puro no hay futuro. La pureza está en la mezcla. Eu vou precisar te interromper. A conversa tá maravilhosa. Tem assunto, eu tenho perguntas para, sei lá, Não, a gente continua depois, tranquilo. uma vida inteira de podcasts. A gente tem aqui a duração máxima de 1 hora. horinha. Não, é ótimo, porque ninguém você- aguenta ouvir muito tempo também. Você não está Me ouvi convidado, muito você está intimado a voltar tempo. aqui outras vezes. Você vai Não, ser aqui o legal. nosso historiador de plantão. Mas antes Beleza. da gente encerrar, eu queria que você deixasse alguma dica cultural e cultura, assim, no sentido mais amplo possível, Ah. né? Uma dica de coisas que as pessoas podem ver, fazer, visitar, consultar, ouvir, Legal. Beleza. participar. Por favor. Tá, vou dar uma dica, que é uma coisa assim, tem alguma relação com o que eu falei aqui hoje, mas não tanto, mas tem relação com a América colonial, de modo geral, que é uma coleção de música do Smithsonian. Deixa eu só lembrar o nome aqui. Smithsonian, aqui, lembrei. Smithsonian Folkways Recordings. É uma coleção que eles têm, foi feita em diferentes momentos ali do século XX, né? Mas geralmente para coletar tradições musicais de diferentes partes do mundo. E aí você tem aí a América e tem alguns discos maravilhosos
de ditos povos tradicionais, por assim dizer, né? Mas que em alguns casos são comunidades indígenas originárias, mas em outros casos são comunidades formadas pelo próprio colonialismo na América, como é o caso dos quilombos, né? Então, só um exemplo, assim, o ponto de entrada que eu queria recomendar, e aí o pessoal pode se aventurar ali no catálogo, vocês vão ver que tem vários outros discos muito legais, né? Mas vou recomendar esse aqui, que está no Spotify, inclusive, Music from Saramacca, A Dynamic Afro-American Tradition, que foi feito pelo Richard Price, que é um antropólogo famoso, que trabalha ali com esses quilombolas, e ele registrou na década, acho que esse disco é de 77. Na década de 70, ele fez várias gravações, e o encarte, escrito por ele mesmo, então um antropólogo que conhece muito de história, é maravilhoso, né? É uma obra, assim, para preparar a aula, inclusive, pessoal que estiver me ouvindo, que é professor, para preparação de aulas e uso em sala de aula é espetacular, porque ele tem, ao mesmo tempo, você tem a dimensão musical, né? Então, as percussões desses grupos, etc. São músicas que eles estão cantando desde o surgimento do quilombo. Então, são músicas surgidas lá no século XVIII, né? Há palavras em português lá dentro, porque tem uma esse grupo é ali na região do Suriname hoje em dia, né? E que teve uma relação muito forte com migrantes após a expulsão dos holandeses. É uma colônia holandesa, né? Mas que vários deles, inclusive, migraram depois da expulsão do Nordeste do Brasil. Então, o português aparece no meio das letras. É uma coisa, assim, impressionante. Recomendo muito esse como porta de entrada, mas depois tem Mapuche, música indígena, povos da Amazônia. Cada disco Nossa, é uma aula de história e a sua que sobrevivência delícia! hoje, né? Vale muito a pena, é muito bom mesmo. Que delícia, que delícia. Fica essa dica aí. Vou deixar aqui também, na descrição do episódio e vou deixar, o episódio também do História FM, que você fala de Ah, história legal, colonial, perfeito. que é super bacana. E, Leonardo, Legal. quero te agradecer pela sua participação, foi fantástico. Eu Eu que amo agradeço, história. Miriam. Amo Não, o história, prazer é todo meu. nos permite entender, aqui só tentando falar de história colonial da América, a gente falou dos vikings, a gente falou de muçulmanos, a gente falou de China, Império É, Carolíngio, e a gente vai começa a longe. perceber que tudo isso, né, tá muito unido de muitas maneiras e há muitos e muitos e muitos e muitos séculos, né? Então, é o que a gente sempre fala aqui no La Mezcla, em lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla, que é exatamente uma Muito bom. música do Jarabe de Palo, né? Tudo que a gente acha que é puro, a gente vai indo lá para trás, vai estudando história, vai indo lá para trás e vê que tem É uma isso série de aí. elementos de outros lugares, né? E é fundamental. Muitíssimo obrigada e nos Beleza, vemos Miriam. na próxima entrevista que a gente vai marcar assim que a gente encerrar essa gravação aqui. Obrigada, Leonardo. Beleza. Até as Abração. Tchau, próximas. tchau. Valeu.